Opa galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Quadro e Ciência. Meu nome é João Ítalo e estamos aqui para mais um vídeo super especial. Vou resolver aqui as questões do Enem 2020, as questões de física, tá? Da versão da prova impressa. E eu vou estar usando como referência o caderno azul do segundo dia, tá? Para vocês depois dar uma olhada no gabarito, ou pesquisar as questões, qualquer coisa assim, ou mesmo baixar a prova, que eu recomendo bastante para ir acompanhando o vídeo, tá? Então eu estou usando um caderno azul. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? Vai ser dois vídeos, porque são muitas questões. Para não ficar uma coisa muito longa, eu dividi em duas partes. Então, sem mais delongas, vamos começar, tá? Vou fazer a leitura com vocês, dou um tempinho e vocês pausam aí o vídeo, tentam resolver e eu trago a resolução. Bom, primeira questão é a questão 91 do caderno azul. Nós temos uma tirinha aí do Garfield, né? E ele fala: eu odeio eletricidade estática. Aí, por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Alternativa A: troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. B: diminuição do número de prótons nos pelos do gato. C: criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. D: movimentação de elétrons entre calça e os pelos do gato. E E: repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Tá? Então, vocês já podem pausar aí, tentar resolver a questão, se estão acompanhando, que agora eu vou começar definitivamente a resolução. Bom, a gente vai ter aí que lembrar sempre do princípio da conservação de cargas, tá? Ou seja, cargas elétricas elas não se criam nem se destroem, elas são conservadas, a soma das cargas tem que ser conservada. E nós temos aí o fenômeno de eletrização por atrito, tá? O atrito do pelo do gato, do Garfield aí com o tecido da calça, né? Eletrizou tanto a calça quanto o gato e fez esse fenômeno aí, muito semelhante àquele dos cabelos arrepiados que a gente vê geralmente nas práticas de laboratório em física, né? Com o gerador de Van de Graaff. Tem que lembrar também que os elétrons se movimentam, eles têm essa liberdade de se movimentar entre os corpos. Já os prótons, que são positivos, não. Tá? Por que isso? Porque os prótons ficam no núcleo dos átomos, tá? E são bem mais pesados, tem a questão da força forte, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas enquanto o próton está ligado no núcleo, os elétrons ficam orbitando na eletrosfera. Tá? Eles podem, né, fazer ligações químicas, eles são conduzidos aí na corrente elétrica e tudo mais, então eles apresentam essa movimentação. E o que ocorre de fato é a movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Tá? Um corpo vai ceder elétrons para o outro, ficando com carga positiva, e o que recebe vai ficar com carga negativa, vai ficar com excesso de elétrons. Então, correta a letra D. Tá? A questão é bem conceitual da parte eletrostática. Próxima questão. Questão 93. Agora vamos falar aí de eletrodinâmica. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal de 60 amperes-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Tá, então a gente tem aí uma imagem, né, mostrando o amperímetro. Cada alternativa vai trazer uma imagem, vou mostrar aqui as demais alternativas para vocês. Tá, a gente vai ter que marcar aí, né, aquela que representa a forma correta de se ligar um amperímetro para medir essa corrente, tá? Chamada corrente de fuga. Partindo para a resolução, a gente tem que lembrar o quê? Que para medir a corrente é necessário colocar o amperímetro em série com o circuito. Ou seja, a corrente tem que passar, saindo de um polo da bateria, passar para o circuito do veículo, posteriormente passar pelo amperímetro e retornar ao outro polo da bateria, tá? Nessa alternativa, a gente pode ver aqui na imagem C, a gente vê que o amperímetro ele está ligado
em paralelo, tá? Então não se faz isso para medir corrente, se faz isso para medir a tensão, tá? Outras alternativas também apresentam vários erros aí, né? Vocês podem ver da maneira como é ligado. Vamos dar uma olhadinha aqui. E o correto, de fato, vai ser a letra B, né? Como a gente pode ver aqui na imagem. Letra B. Está ligado aqui, ó. Você vê que a corrente sai de um polo, passa pelo circuito do veículo, passa pelo amperímetro e retorna à bateria. Próxima questão. Questão 98. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as partes do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação ao conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando a diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do ou da intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio de uma diminuição de velocidade no eixo de rotação do gerador. B. Fluxo magnético através das bobinas, por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. C. Intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos. D. Rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento em sua velocidade angular. E E. Resistência interna do condutor que constitui as bobinas, por meio de um aumento na espessura dos terminais. Então, posteriormente à leitura, vocês podem tentar resolver aí, que eu vou começar a resolução. Bom, o que a gente vai ter aí atuando é a chamada lei de Faraday-Lenz, tá? Essa daqui. Esse epsilon aí que a gente tem na fórmula, ele vai indicar o quê? A diferença de potencial que é induzida pela justamente essa variação do fluxo magnético no intervalo de tempo, tá? Aquele sinal de menos ali está ligado ao sentido, né, que aponta esse campo magnético. Mas o módulo dele vai ser proporcional à variação do fluxo magnético no tempo. Em um gerador hidrelétrico, a variação do fluxo magnético é proporcional à velocidade angular da bobina. Ou seja, no caso aí do ímã, né? Ou seja, quando essa água, essas coisas passam ali pelo gerador, né, ele faz esse movimento do ímã, esse aumento aí da velocidade angular do ímã, vai aumentar a variação do fluxo magnético, e isso é que vai aumentar a diferença de potencial, tá, que está sendo induzida. Então, o correto aqui vai ser a letra D. Tá? Você pode ver que as outras alternativas elas não fazem muito sentido, dá para fazer por eliminação. Próxima questão. Questão 99. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora, e a partir daí prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir, respectivamente. Tá? Isso é uma questão meio complicada, o cálculo dela vai ser um pouquinho grande. Então, nós vamos lá agora para a resolução. Vem comigo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é converter essa velocidade, tá? 72 km por hora,
para unidades de metros por segundo. Como você faz isso? Você vai dividir 72 pelo fator de 3,6, obtendo aí 20 metros por segundo. A gente vai trabalhar com essa unidade aqui. Tá? Aí, pela equação horária da velocidade, que é o que a gente tem V igual a V0 mais AT, a gente sabe que a velocidade final que ele vai atingir vai ser 20. Ele parte de velocidade inicial 0. Tá? E a aceleração já foi dada para a questão 1 metro por segundo ao quadrado. Então você vai ter a aceleração 1 vezes o tempo. Assim a gente encontra que para ele atingir a velocidade máxima, aí, 20 metros por segundo, ele vai demorar 20 segundos. E nesse intervalo de tempo, né, o veículo vai percorrer o quê? A gente vai dar falando do sorvetão. Considerando o quê? O espaço inicial 0, a velocidade inicial também 0, a gente vai ficar com o quê? Com que o espaço final, o S, vai ser igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então vamos lá. A aceleração sabemos que é 1. O tempo, a gente já achou que são 20 segundos. E 20 ao quadrado dá 400, né? Dividido para 2, 200 metros. Então, nesses 20 segundos iniciais que o carro acelera, tá? Até chegar na sua velocidade máxima, ele vai percorrer 200 metros. Como esse comprimento de OA tem 500 metros e o sinal deve abrir 100 metros antes de chegar no sinal A, então a gente tem um total de 400 metros. E já foi percorrido 200. Ainda falta mais 200 metros. Tá? Agora vamos lá. A gente sabe que velocidade é o que? Delta S sobre delta T. Então, reorganizando, a gente vai ter que esse intervalo de tempo vai ser igual a delta S sobre V. Se a gente tem que percorrer 200 metros e a gente está na velocidade de 20 metros por segundo, então a gente vai percorrer isso em 10 segundos. Então, para o sinal abrir, faltando 100 metros de chegar no semáforo A, foi um total do quê? De 30 segundos. Né? Porque são os 20 primeiros para percorrer os primeiros 200 metros e mais 10 segundos para percorrer os outros restantes 200 metros. Né? E os demais casos, os demais semáforos vai ser bem simples. Por quê? Porque a gente sempre vai ter que percorrer 500 metros. Né? Pensa assim comigo. Se cada semáforo está distante 500 metros um do outro, a gente sempre tem que abrir ele quando o carro estiver perto de... estiver faltando 100 metros para cruzar o sinal. Então, se a gente já percorreu aqui 400 metros, para estar 100 metros de B, vai ter que ser 900 metros, que é 400 mais 500. Para estar 100 metros de C, vai ter que ser esses 900 mais 500, dá 1400. Tá? Então, você vai percorrer 500 metros e com velocidade constante, de 20 metros por segundo. Então, sempre vai ser um intervalo de 25 segundos entre cada semáforo. Então, a gente sabe que o sinal A vai abrir em 30, B vai ser esses 30 mais 25 segundos, dá 55 segundos. E C vai ser 55 mais 25 segundos, que vai ser 80 segundos, tá? Então a resposta aí é a letra D. É uma questão um pouco trabalhosa, né? Envolve algumas contas aí, né? MRUV, MRU, mas tendo calma dá para resolver. Bom, questão 105. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em um aumento de consumo de energia porque, aí, letra A, fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. B. A temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. C. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. D. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. E E. As correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. Bom, agora que eu já fiz a leitura, né, vamos olhar como é que a gente resolve isso, tá? Uma questão mais conceitual. Coloquei aqui uma imagem de como funciona o esqueminha, como funciona uma geladeira, tá?
E a gente vai ter que entender como funciona o ciclo de uma geladeira, tá? Que pode ser visto aí na imagem. O gás, eu vou começar ali pelo evaporador, no topo, tá? Mas esse ciclo ele é contínuo, a gente pode começar por qualquer ponto. Eu escolhi começar por cima. Bom, o gás, ao vaporizar, absorve o calor do interior da geladeira e vai até o compressor, ou seja, esse gás que está lá em cima, ele vai absorver o calor, tá? Ele vai retirar o calor ali, deixando o que está dentro da geladeira frio, e posteriormente ele desce até o compressor. Esse compressor vai realizar um trabalho, ou seja, esse compressor que definitivamente consome energia numa geladeira, tá? Ele vai realizar um trabalho comprimindo o gás. Posteriormente, o gás vai passar pelo condensador, onde ele se liquefaz. Aí vocês têm que lembrar que nessa passagem do, do estado gasoso para o estado líquido, né, ele vai perder calor, tá? Então é nesse momento que ocorre a passagem do calor que o gás tem absorvido para o meio externo, tá? Através do condensador, ali na parte de trás da geladeira. Por isso que essa parte geralmente você dá para perceber que ela é quente. Ali onde a energia, né, o calor absorvido pelo gás refrigerante, ele é transmitido para o meio externo. Então nessa liquefação, ele vai transferir esse calor. Posteriormente ele passa por um tubo estreito, né, chamado tubo capilar, e chega no evaporador, repetindo o ciclo, né? O aumento da temperatura externa vai dificultar essa troca de calor no condensador, aumentando o trabalho nessa área do compressor. Ou seja, se você tem uma fonte de calor no meio externo, tá? Fica difícil com que esse gás ele se liquefaça ali, tá? Ou seja, que ele transfira o calor que ele tem para o meio externo se liquefazendo. Então vai exigir um trabalho muito maior do compressor aí para provocar esse efeito para a geladeira conseguir, né, fazer seu trabalho e retirar o calor da parte interna. Então a alternativa correta aí, resposta letra D. Bom, a próxima questão, a 106, vai falar aí, um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Daí então, nós temos a imagem, né? Daí a profundidade, 50 metros, da pressão atmosférica em Pascal. E ainda diz o seguinte: durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob a pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Aí a gente tem um gráfico. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja de, deixamos aí, 1000 kg por metro cúbico. E ele pergunta em minutos qual o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido. Bom, isso aí vai estar relacionado justamente a qual pressão ele estava submetido, né? Então, já que eu já fiz a leitura, né? Se quiser resolver aí, dá uma pausa. E agora vem a resolução. Bom, nós temos que a pressão que o mergulhador estava submetido é igual à pressão atmosférica mais a pressão da coluna de ar. A pressão atmosférica já foi dada, né? Que é 10 elevado à quinta em Pascal. E a pressão da água vai ser o quê? Vai ser a densidade da água vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna de água. Bom, a gente vai ter o quê? Que a densidade da água é 1000, a gravidade é 10 e a altura são 50 metros. A gente multiplica aí, vai ver que vai dar 5 vezes 10 à quinta mais 10 à quinta, então vai dar 6 vezes 10 à quinta Pascal, ou a gente pode converter aí, né, as unidades, vai ser 600 kPa. E a gente observando aqui no gráfico, procurar esse valor de 600, a gente nota o quê? Que o recomendado ali é de 60 minutos, tá? Então a resposta vai ser a letra C, 60 minutos. Então, era só você calcular a pressão que o mergulhador estava submetido, vir aqui no gráfico, né?
dar uma olhadinha e achar o valor de tempo correspondente. Vamos agora para a próxima questão. Bom, questão 107. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas, quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolveu construir um protótipo dessa torre em escala 1:100, usando os mesmos materiais, cada dimensão linear em escala de 1:100 do monumento real. Considere que a torre real tem uma massa, chamou aí de M da torre, e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão, o P da torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa M modelo e exercerá uma pressão P modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões? Pressão da torre dividida pela pressão modelo. Tá? Então vamos olhar aqui como é que a gente resolve isso. Bom, a gente sabe inicialmente que o quê? Que a massa da torre vai ser igual a densidade, ou massa específica, né? Usei esse símbolo aí nessa letra grega, o Mi, e isso aí vezes o volume da torre, né? E a massa do modelo vai ser a mesma coisa, vai ser essa densidade vezes o volume do modelo. Acontece que, como ele falou que os materiais são os mesmos, então essa constante, esse Mi, vai ter o mesmo valor para os dois. Tá? Por isso que é interessante trabalhar a massa dessa forma. Aí nós temos o quê? Que a pressão da torre sobre a pressão do modelo vai ser o seguinte. A gente sabe que pressão é força sobre área. E a força aí, no caso, é a força-peso. Então vamos olhar aqui para como é que fica a pressão da torre, tá? Que é esse primeiro valor aqui. A gente vai ter que ver se é o quê? Vai ser a gravidade vezes a sua massa, que é o quê? Vai ser a densidade vezes o volume da torre. E aí dividido pela área da torre, né? Força sobre área. E, bom, como a pressão modelo aqui está no denominador, então eu passo, né, multiplicando pelo inverso dela, que vai ser o seguinte. A gente sabe que vai ser a mesma relação, né? Então vai ter um peso, que vai ser a gravidade vezes a densidade vezes o volume do modelo, e a área do modelo, né? Como está invertido aqui, então está a área do modelo dividido por esse fator do peso aqui. Bom, aí o que a gente faz? Então a gente descobre que a gente pode cortar aqui, né? Essas constantes e vai ficar aqui. Pressão da torre sobre a pressão do modelo vai ser igual o volume da torre vezes a área do modelo sobre a área da torre vezes o volume do modelo, tá? Bom, esse volume da torre vai ser o que nessa escala? Vai ser 100 vezes maior do que o volume. Quer dizer, cada dimensão é 100 vezes maior. E como estou falando volume, então é elevado ao cubo. Então 100 ao cubo, tá? A área aqui vai ser 1 ao quadrado, né? O volume do modelo vai ser 1 ao cubo e a área da torre vai ser 100 ao quadrado. Né? Ou seja, como tem essa relação de 1 para 100 do modelo com a torre, né? Então pode simplificar dessa forma. E o volume, todos os fatores de volume estão elevados ao cubo, né? E os de área estão elevados ao quadrado. E aí a gente percebe que vai sobrar o quê? Vai sobrar no final apenas 100, tá? 10 ao cubo sobre 100 ao cubo sobre 100 ao quadrado. Vai dar 100, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então esse é o fator dessa divisão aqui, né? Essa relação, essa razão entre as pressões. Então a alternativa correta, letra C. Agora vamos para a próxima questão. Bom, aqui é uma questão bem conceitual. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores.
Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se a letra A, aumento da pressão interna e os riscos de explosão. B, dilatação da panela e a desconexão com sua tampa. C, perda da qualidade nutritiva do alimento. D, deformação da borracha de vedação. E E, consumo de gás desnecessário. Bom, aí a gente tem que lembrar, para resolver isso aqui, como funciona uma panela de pressão, né? A panela de pressão ela aumenta ali a pressão interna. E o que é que isso faz? Isso vai elevar o ponto de ebulição da água, tá? Porque o ponto de ebulição ele depende da pressão. Porém, a gente tem que lembrar que esse processo de ebulição ocorre a temperatura constante. Ou seja, assim que começa a água entrar em ebulição, ou seja, começa a sair os vapores, como ele diz no enunciado, a energia fornecida pelo fogão não vai mais aumentar a temperatura. Isso aí vai acontecer no processo a temperatura constante. Toda essa energia fornecida vai ser usada pela água para mudar o seu estado de líquido para vapor. Então, o que a gente deve fazer é o seguinte: deve reduzir a chama para economizar o gás, né? Porque essa energia fornecida na queima do gás não vai aumentar o tempo de cozimento, vai diminuir o tempo de cozimento dos alimentos ou coisa do tipo, tá? Essa energia aí só vai mesmo fazer a água evaporar mais rápido. Então a gente pode já diminuir, porque a gente está gastando gás desnecessariamente. Então a alternativa correta, resposta letra E, tá? Essa daí bem conceitual, bem de boa. Bom, galera, esse vídeo aqui vai ficar por aqui, tá? Vou gravar então a parte 2. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo tudo mais. E assim que sair a parte 2, vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar um cardzinho também no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É isso. E até a próxima. Valeu!